30 de abril, dia de São Pio V e José Benedito Cottolengo. São Pio V. Seu nome de batismo era Miguel Ghisleri. Nasceu numa pequena aldeia no norte da Itália, em 1504. Como rapaz, cuidava das ovelhas. Aos 14 anos, ingressou na Ordem dos Dominicanos. Exerceu diversos cargos dentro da ordem. Foi inquisitor do Santo Ofício em Como e Bérgamo, e mais tarde eleito bispo em Sutri de Nepi, perto de Roma. A Igreja estava vivendo os dias da Contra-Reforma, num esforço para se renovar, reformando seus costumes e a disciplina eclesiástica. Para isso, decretou o Concílio de Trento, o mais importante de todos os concílios de sua história. Feito bispo, pôde este santo participar na última sessão, 1562 a 1563. No desempenho dos seus deveres pastorais, demonstrou uma dedicação total à causa da reforma da Igreja. Iniciando pelos sacerdotes, teve a consciência do dever acima de qualquer consideração, sem temer ameaças, sem esperar recompensas. Era austero, ético, combativo. Aos 62 anos, tendo falecido o Papa Pio IV, o conclave se encontrou num impasse de candidaturas fortes. No fim, o Espírito Santo orientou os votos dos eleitores para Miguel Ghisleri, que tomou o nome de Pio V. Seu pontificado durou somente 6 anos, mas deixou marca na história da Igreja. Além de supremo pastor, voltado exclusivamente para os interesses espirituais, foi um verdadeiro santo na sede de São Pedro, em contraste berrante com os primeiros papas daquele século. Seu nome está intimamente ligado à execução dos decretos do Concílio de Trento, assim como o Papa Paulo VI se empenhou com afinco para a aplicação dos decretos do Concílio Vaticano II. Sob o governo de São Pio V, se fez a reforma do missal e do breviário, que ficaram em uso até o ano 1968. Grande amor mostrava aos pobres e aos doentes. Perdoava de boa vontade os inimigos e ofensores que hostilizavam seus esforços de reforma da Igreja. Outro acontecimento importante no pontificado de São Pio V foi a vitória cristã contra os turcos, que ameaçavam a paz social e religiosa da Europa. O Império Muçulmano jurara exterminar a religião cristã. Pio V fez todos os esforços, aproveitando de sua influência sobre os príncipes europeus, a fim de afastar a iminente desgraça. Ordenou inclusive que se fizessem em toda a cristandade preces públicas e procissões penitenciais. A vitória contra os turcos, muito superiores em força, deu-se no dia 7 de outubro de 1570, com a famosa Batalha de Lepanto. Enquanto o Papa rezava o terço com seus familiares, teve uma visão da vitória, convidando imediatamente a todos a darem graças a Deus. Para a recordação deste feito, instituiu a festa do Santo Rosário, colocando na ladainha de Nossa Senhora a invocação: Auxílio dos cristãos, rogai por nós. Temido por sua severidade ao ser eleito Papa, Pio V foi pranteado em Roma, ao falecer a 1º de maio de 1572. São José Benedito Cottolengo. Ocorre hoje igualmente a memória deste grande apóstolo da caridade, um santo da era moderna. Nasceu em Bra, no norte da Itália, de família muito piedosa. Tinha 5 anos quando foi visto medir os quartos da casa com uma vara. A mãe lhe perguntou: "O que estás fazendo, filhinho?" O pequeno respondeu: "Queria saber quantas camas cabem nesta casa, porque quando for grande, quero enchê-la toda de pobres." Este episódio foi um gesto profético. Ainda se conserva esta casa. José Cottolengo ordenou-se sacerdote na diocese de Turim. Seu ministério foi marcado por uma profunda compaixão pelos mais desprotegidos.
aguardando sempre a hora oportuna para concretizar os ideais de sua vocação. Estamos no ano 1827. Uma pobre mulher detém-se em Turim, numa viagem de volta para sua pátria, a França. Vem atacada de uma grave doença, tanto mais lamentável porque ela estava grávida. No albergue público não havia lugar, menos ainda no hospital. Foi recolhida no depósito municipal, onde a polícia levava os mendigos de rua. A doença agravou-se. Foi chamado o padre José Cotolengo para a administração dos sacramentos. E lá a mulher faleceu. Esta cena dolorosa permanece-lhe diante dos olhos, questionando-o fortemente. Deve-se fazer algo em favor dos mais abandonados. Recolhe-se da igreja, reza longamente e lá sente-se inspirado e conclui: a providência existe também para os mais rejeitados. Cotolengo aluga uma casa, prepara as camas para aguardar a chegada dos pobres, desabrigados, mendigos. Ele mesmo se transforma em servidor, enfermeiro. As oposições à obra foram muitas e fortes, partindo até de amigos. Constituíram uma intervenção a fim de que a casa fosse fechada. Mas sua fé na divina providência ficou mais forte. Comprou um terreno na periferia da cidade de Turim e iniciou a construção de uma casa mais ampla e definitiva que chamou Pequena Casa da Divina Providência. Sua obra foi crescendo, abrigando todos os tipos de abandonados, deficientes físicos e psíquicos, os que podemos chamar de refúgios da sociedade. A Casa da Divina Providência é, atualmente, uma cidade, abrigando umas 13.000 pessoas. Uma cidade onde moram juntas a dor e a cura, a chaga e a cicatriz, a desgraça e o alívio, a miséria e a consolação, o sofrimento e o consolo. Uma cidade cujos alicerces são uma ilimitada confiança na providência divina e na caridade de Cristo. José Cotolengo não quis nenhum plano regulador, não admitiu nenhum fundo de manutenção, não quis nem livros de contabilidade, e quando no século passado o rei da Itália, querendo garantir o futuro da obra, fez a proposta de que fosse colocada sob a proteção do Estado, José Cotolengo respondeu: Majestade, com licença, mas isso é impossível. A pequena casa já está sob a proteção da divina providência, e não posso tirá-la da providência para dá-la ao governo. Causa assombro e maravilha ver esse milagre visível da providência divina sobre os pobres abandonados, que lá são assistidos com tanto amor por mais de 800 irmãs religiosas. Sobre a parede do átrio de entrada se lê a seguinte frase do santo fundador: se soubesses quem são os pobres, os servirias de joelhos. A gente se pergunta: como se mantém esta obra sem fundos? No centro desta cidade existe uma grande igreja. Em qualquer momento, de dia e de noite, lá está exposta a Santíssima Eucaristia. Dezenas de pessoas em oração, adorando, pedindo, agradecendo a divina providência. José Cotolengo veio a falecer com 56 anos no dia 30 de abril de 1843. São Pio V e José Benedito Cotolengo, rogai por nós. O Santo do Dia. Apresentação: Padre Anísio José.